Boa tarde, gente. Hoje eu vou fazer uma gravação do nosso livro de um lugar muito especial. Eu tô aqui num hotel fazenda e tô fazendo parte de um seminário internacional de libertação e cura. E tá sendo tremendo. Então vocês vão ouvir um pouco do som dos passarinhos, uma charrete passando aqui, aí tem a BR com um caminhão de vez em quando, mas vai dar tudo certo. Eu quero ler o capítulo 19, porque aproveitar esse tempinho livre e diante de tantas coisas que Deus tem feito na minha vida aqui nesse momento, eu quero aproveitar para gravar. Então eu quero contribuir com o reino dele, que é o mínimo que eu posso fazer. E esse canal nem é meu, né? Então nós vamos fazer isso tudo para honra e glória de quem é dono de todas as coisas. No capítulo 19 hoje, ela fala da alegria que vence a tristeza. Em Lucas 22, 44, diz assim: E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Está falando de Jesus, quando ele orava pedindo como homem para Deus não fazer a vontade dele. Que Jesus, de fato, como homem, não queria ir para uma cruz, ser espancado, crucificado, dilacerado, o pulmão dele comprimido ali naquela cruz, todo aquele sofrimento. Mas o que dispensa graça sobre a nossa vida é a obediência, que crer sem obedecer não vale, não ativa o mundo da graça sobre a nossa vida, porque em todas as passagens Jesus fala: aquele que crê em mim e obedece os mandamentos. Então é sobre obediência, você largar um pouco a tua justiça própria e acreditar na justiça de Deus. Em todo tempo a Bíblia é isso. Então mesmo Jesus sendo um homem, ele largou a divindade dele naquele momento e orou daquela forma. Mas isso nos ensina que nós devemos orar também como ele, né? Deus, eu não quero fazer isso, mas a sua palavra diz que é para fazer, então eu vou fazer em obediência a ti porque eu te amo. E aí ele dá a graça sobre nossa vida naquela questão. Vou começar o texto agora. Mesmo nos dias tristes, podemos escolher andar em alegria. Escolher ser feliz não é estar todos os dias com um sorriso enorme no rosto, mas é quando você não desiste de viver para o propósito qual foi chamada. A alegria de cumprir o propósito está muito acima das tristezas que você sofrerá durante o processo, e é a firme convicção de atingir o alvo daquilo que você foi chamada para fazer e que fará com que permaneça em alegria, que nada mais é a gratidão dentro de você, declarando que em todas as coisas você é mais que vencedora. Para vencer a tristeza é necessário ter fé. Tudo aquilo que você alcançará quando atingir o alvo não pode ser comparado com a angústia ou aflições que você passa durante o processo. Hoje, meu marido chegou em casa tão cansado e eu também tenho vivido dias difíceis. Quando as aflições são muitas, acabamos ficando cansados e, se não descansar, a consequência do cansaço é o desânimo e, na sequência, a vontade de desistir. A firme convicção do nosso coração de que fomos chamados para algo muito maior nos dá força para prosseguir e continuar vivendo o reino de Deus na terra, de forma que a nossa vida continue alcançando outras vidas, pelo poder do nome que há em Jesus Cristo, que continuamos nos movendo. Não depende de nós, por isso é pela fé. Não é uma força própria, é um domínio próprio que lhe leva a se mover mesmo na fraqueza. E ainda que os dias sejam difíceis, você escolhe andar em alegria por causa daquilo que Jesus fez e já traçou para você. A escolha de ser feliz vem de um espírito forte, inabalável, porque foi assim que Deus nos criou para ser, a sua imagem e a sua semelhança no espírito, sendo fortalecidas através do espírito dele. Jesus, mesmo diante das aflições, deu
de uma angústia desesperadora que transformou o seu suor em gotas de sangue, não retrocedeu. Ele sabia que a vontade do Pai era infinitamente maior do que a angústia momentânea que ele estava passando para cumprir o processo. Ele sabia que valeria a pena. Agora eu vou ler Lucas 22, 39 a 44. E, saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Jesus, né? E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele não desistiu. Não é que ele queria fazer, mas o plano de salvação ele foi planejado pelo Pai. E eu aprendi agora essa semana que o Pai não faz nada se a Trindade não estiver em unidade. Então, isso leva muito sobre a família, né? Eu estava aprendendo também sobre o poder da família, quando a gente tem Jesus no centro. Se não tiver concordância, o céu não se manifesta. Então, precisava da concordância do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. E o Filho aceitou a proposta do Pai de vir e pagar o sacrifício da lei, que era um sacrifício, porque o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer. Uma pessoa sem mácula, sem pecado, para poder pagar a conta do pecado. Porque a lei de Deus, ela não é cancelável. E Jesus veio, eu não vim para revogar a lei, para cancelar a lei, eu vim para cumprir a lei. Então, não é que não existe mais nada, e tem igrejas que falam que é a lei da graça e que tudo está perdoado. Não, você tem que ter um caminho de obediência. Se você quiser alcançar a santidade e o coração de Deus, é crer e obedecer. Esse é o grande desafio nosso. Eu aprendi quero deixar gravado aqui uma coisa que foi muito legal, uma chave que eu recebi aqui, que ela fala assim: Deus representa o Pai, Ele é o cabeça, é Ele que dá o ok final. Jesus é o Filho. E o Espírito Santo, ele tem o papel da mãe, que é o consolador, é o que encoraja, é o que te ensina todas as coisas, é o que te relembra o que você já sabe, é o que traz o crescimento, o alimento espiritual, a revelação da palavra de Deus, é o Espírito Santo. E eu nunca tinha visto o Espírito Santo com esse prisma de mãe. E eu, como mãe, que eu faço muita coisa como mãe para o Diogo, e o Nilson faz outras coisas como pai. Então a gente, quando tem uma família, quando você já é mãe, você que é pai, não sei quem está assistindo, você consegue entender a posição de Deus, da Trindade. E nenhum é menos importante que o outro, porque é uma família. Por isso que o plano de Deus é família. Deus é família. Então, qual que é o plano principal do Satanás? É destruir a família. Então, é essa onda de feminismo, que homem não presta, que ninguém vai mandar em mim, e essa desconstrução dos filhos não conseguir honrar os pais, isso tudo é para destruir a família, a base. Então, a gente não pode deixar a base se desestabilizar. E você olha Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo, olha a Trindade dessa forma, fica mais fácil de você entender a Trindade e o poder da unidade. E também tem um versículo que fala que casa dividida não prospera. Então não existe sucesso familiar, seja em qual área que for, se o casal não está alinhado. Isso eu aprendi na prática. E glória a Deus que eu aprendi isso. E o Nilson também. Nós estamos vivendo um novo momento em todas as áreas da nossa vida, porque a gente decidiu obedecer. E entender e aprender um pouco mais sobre isso. Vamos continuar aqui então. Jesus orava constantemente, tinha o desejo, a necessidade de estar a sós com seu Pai, porque não veio para cumprir a sua vontade, mas a vontade de Deus.
É impossível fazer a vontade de alguém que você não se relaciona constantemente. Você não confia, né? Você não tem intimidade, como é que você vai confiar e a pessoa falar, faz isso, você vai lá e fazer? Mesmo com a companhia dos discípulos, ele não deixava de estar com o Pai. Ele não dependia dos discípulos, contudo, tudo aquilo que os discípulos fariam depois, com a sua morte, dependia da sua comunhão com o Senhor. É tremendo, porque a todo tempo ele contava com a ajuda dos discípulos. Todavia, jamais perdeu a sua comunhão com Deus, pois tinha sede e fome de fazer a sua obra. Ele sabia que os discípulos falhariam, mas tinha certeza de que os planos de Deus jamais falham. E o seu caminhar declarava isso. Ainda que tivesse que passar por aflições, ele estava disposto a fazer a vontade do Pai e não a sua. Ele sabia que tinha uma alegria que estava por vir e que iria superabundar toda a tristeza que ele teria que passar. Ele se angustiou, sentiu-se só, suou gotas de sangue, calou-se diante dos homens. No entanto, falava com Deus de uma maneira ainda mais intensa diante das suas aflições. Jesus calou a boca do diabo, mas nunca deixou de falar com o Pai. Ele é o nosso exemplo, nosso mestre, nosso Salvador e Senhor. Ele perdeu a vida para nos dar uma vida com amor e paz e alegria. Eu não sei o que você precisa perder para andar em alegria, paz e amor. Contudo, eu sei que quando escolhemos perder a nossa vida por amor a Ele, é impossível não desfrutar da sua alegria. A alegria não é apenas um sentimento, também é uma pessoa. E a pessoa do próprio Deus habitando dentro de mim, que supera a dor da tristeza que o pecado nos causa. Nossa, muito bom esse capítulo, gente. Quando ela lê a parte que mesmo Jesus precisando dos discípulos, ele não deixava de ter comunhão com o Pai. E muitas vezes, eu falo por mim, não preciso nem citar exemplo. Quando a gente está com um problema, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Parar de falar com Deus, a gente se concentra na nossa dor e não busca a fonte da cura. E aí a gente se afasta de Deus. A nossa fé fica meio abalável, e aí daqui a pouco não vai mais no culto, daqui a pouco a vida segue numa rotina e você vai se afundando naquilo. E o que eu aprendi com esse capítulo é isso. Mesmo na dor, a gente tem que ainda mais permanecer firme na comunhão e intimidade, buscando a presença de Deus na nossa vida e desabafando nossas angústias, porque Jesus desabafou. Apesar de Deus já sabia que ele estava agoniado, Deus já sabe das nossas dores, mas ele quer nos ouvir, porque quando a gente põe para fora, é uma terapia de cura na prática da nossa alma, nossas feridas, e é uma rendição a Deus. E o mundo espiritual, ele vê isso, então ele percebe que você está se rendendo, entregando para aquele que vai vencer as lutas, e não é você que vai vencer. Para refletir, você trabalha para ensinar sua alma que a alegria que vai alcançá-la é bem maior do que a tristeza que ela sente? Pergunta número 2. Você já experimentou louvar a Deus, ser um sacrifício vivo, nos dias que a tristeza tentar calar os seus lábios? Isso é bem interessante, porque eu demorei para aprender. Eu não sabia, porque quando eu bati o desespero, eu pedi socorro para alguém, uma líder da igreja, uma pastora, alguém que eu sabia que tinha uma intimidade maior com Deus, que poderia fortalecer a minha fé. Isso é muito importante. E essa pessoa falava assim: entrega para Deus e adora, e louve. E tem aquela música, então louve, tá chorando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, teu louvor invade o céu. Então eu falava, meu Deus, mas eu vou louvar, parece que uma coisa falsa. Mas não é, porque significa que você tirou o foco daquilo que te tira a alegria, a energia, e foca em quem te abastece. E é uma prática, porque a gente não foi ensinado dessa forma. A gente foi ensinado o quê? Pedir socorro e basta. Agora, a adoração no meio da dor é uma chave de guerra espiritual. E quando você aprende, você prova disso.
E aí você vai aprendendo mais e mais, e mais e mais. Só que não é uma coisa que se ensina muito. Pelo menos para mim demorou para eu entender que isso é uma arma de guerra. A adoração é uma arma de guerra. Não é só uma musiquinha, não é só um louvorzinho para te deixar animado. Se você tem a motivação certa, a consciência que você está adorando, e é Ele que vai na tua frente. Você adora Ele e Ele vai na frente. Você só vai falando glória a Deus pelos resultados que Ele vai trazer. Você não precisa mais ir guerreando. Você vai atrás louvando. Então você já imagina o problema resolvido e você tem certeza que Ele está na frente. Que essa palavra possa tocar no seu coração e edificar a tua fé e você fortalecer outras pessoas e ensinar o que eu tô falando aqui para outras pessoas, porque tem muita gente presa nas suas dores, sem saber para onde correr, e tem um caminho só para correr, que é os pés da cruz de Cristo. Amém? Eu vou deixar aqui os Salmos 23, de 1 a 6, é o que ela pede para meditar. E aí, a tua tarefinha de escrever. Deus escreve a nossa história a lápis, porque Jesus nos permite viver uma nova história. Fica com essa tarefa de escrever para Deus, então, as tuas dores, e depois você vai adorar. Um beijo, fica com Deus, até a próxima.